de discussão sobre o que seja a alma, o que seja a mente, o que seja aquela subjetividade de natureza do ser humano, não é por essas dificuldades que nós vamos justamente abandonar essa discussão, ou que nós deveríamos abandonar essa discussão. Pelo contrário, nós devemos continuar alimentando este questionamento sobre o ser com letra maiúscula, e não somente como alimentando a dimensão do ser com letra minúscula, que é o ser histórico, que culturalmente vai se construindo, que é muito importante, que não pode ser negado, que faz parte, esse dualismo entre o ser com letra maiúscula, metafísico, e o ser histórico-cultural, as duas partes são importantes, mas o que eu vejo, e é esse a mensagem que eu queria trazer aqui, a base da mensagem que eu queria trazer, eu vejo que a questão dos direitos humanos no mundo moderno e até o presente momento, tem avançado muito nesta questão da eliminação, vamos dizer assim, das discussões transcendentais, sobre o homem. Não sei se me faço entender que esta palavrinha é difícil, transcendentais sobre o homem, que mesmo não sejam aquelas bases, eu diria, que transcendem a própria historicidade do ser humano, a crise está muito relacionada a um certo abandono dessas discussões e um endeusamento, dos direitos humanos a partir da dimensão social, cultural e construtivista, que o homem é possível de realizar na história. Seria um pouco assim, falando um pouco, eu acho que nós vivemos um pouco ainda até hoje, uma certa, para o bem e para o mal, as consequências da revolução copernicana, entre aspas, realizada por Kant, que colocou de modo muito importante o homem no centro do mundo, da sociedade, do universo. Isto foi muito importante. Se superou, evidentemente, concepções, eu diria, transcendentes, que de alguma forma obscureciam também a autonomia do homem, ou colocavam a serviço de estruturas de poder realmente questionáveis, Mas acontece o seguinte: com o mundo moderno e a colocação do homem no centro do universo social, vamos dizer assim, se desenvolveu a partir de autores importantíssimos como Kant, que eu falei, E aqui eu posso até ser criticado por todos vocês, mas os meus estudos estão conduzindo para isso, tem desenvolvido um certo egocentrismo muito grande sobre as condições do homem, de responder a todas as questões que lhe dizem respeito, como se não tivesse nada que lhe transcendesse, e que estivesse acima e que pudesse, em algum momento, colocar em questão aquelas suas suposições egocêntricas, egocêntricas. Quer dizer, é importante que o homem tome as rédeas da sua história. Agora, é importante que ele não caia na ilusão de que a partir da política ou a partir mesmo do direito, ele é capaz de estabelecer de uma vez por todas, de modo definitivo e correto, aquilo que é adequado, apropriado ou não é apropriado, não é adequado para si e para os outros, e para a sua relação. Eu acho que, eu penso que, não vou entrar aqui em detalhes, mas essa ideia de um espírito revolucionário sobre a ideia de homem abstrato, sobre as condições assim transcendentes da ideia de homem, que vão cedendo lugar ao homem concreto, ao homem historicamente posicionado, aos soberanos que ocupam o poder no interior dos Estados-nação, eu creio que várias razões levaram ao declínio, vamos dizer assim, dessa discussão mais profunda sobre o homem, porque isso é revolucionário, Na época que isso aconteceu, por exemplo, defender o direito natural, por exemplo, da igualdade de todos perante a lei ou perante o Estado,
Isso era um perigo para as monarquias que tinham as suas vantagens na época, por exemplo. Defender uma perspectiva transcendente. Então tem que dizer que as coisas são realmente históricas, né? Elas acontecem assim, de acordo com uma tradição que vem se afirmando. Então há razões políticas, né, de abandono dessa discussão que depois alguém pode me ajudar a fazer um pouco melhor, né, sobre a condição, sobre as dimensões transcendentes da própria criatura humana, né? Então haviam razões políticas, mas nós temos também que não ser ingênuos, né? Uma visão mais positivista da história da humanidade, da cultura humana, uma história mais vinculada ao positivismo. Isso se deveu também ao desenvolvimento científico. Isso tem bases intelectuais muito fortes, né? Não é o caso da gente entrar aqui sobre isso, né? Mas se chegou, e eu não vou aqui entrar em detalhes, né, eu diria assim, dessa luta entre um direito natural transcendente de todos nós, né, face a um direito histórico localizado, e eu diria assim, transcendental, fruto da razão do homem, individualmente, localizadamente falando, não é? Esta discussão teve razões, eu diria assim, esta vitória dessa visão mais positivista teve razões intelectuais, eu insisto, né? E aí tem autores históricos que agora não vou me deter aqui para não chatear ninguém, né? Mas, por exemplo, na Inglaterra mesmo, na Inglaterra mesmo, e na França, mas na Inglaterra sobretudo, após as revoluções, né, as modernas revoluções, que foram feitas em nome de um direito abstrato de todos os homens, né? O espírito revolucionário mesmo da Revolução Francesa foi ridicularizado por alguns pensadores conservadores, como Edmund Burke. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas foi um que disse assim: mas quem é esse homem abstrato a toda a Revolução Francesa está fazendo referência? Eu não enxergo esse homem não existe. Ridicularizando, por exemplo, a ideia de que todos nós, na verdade, somos iguais e que todos nós temos direito de, em algum momento, questionar as estruturas estabelecidas.